trazemos agora em detalhes um relatório que era esperado, de certo modo, que fosse morno, como acontece em todo o mês de março pelo Departamento de Agricultura norte-americano, mas um relatório que cortou apenas 1 milhão de toneladas da produção brasileira. Então, os americanos acreditam que o Brasil vai produzir 155 milhões de toneladas, um número bastante inviável. Eles aumentaram a estimativa de exportação de soja no Brasil e aumentaram a importação chinesa na campanha atual 23-24 para 105 milhões de toneladas. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo pela internet com Ronaldo Fernandes. E, Ronaldo, eu vou começar logo te perguntando sobre esse relatório, porque na sexta-feira, após a sua apresentação, nós tivemos uma alta considerável na Bolsa de Chicago, fechou a sexta-feira com uma boa alta, hoje já vinha devolvendo parte dessas altas. E aí eu quero saber de você, em relação à soja, este relatório, a expressão que teve de corte de soja no Brasil na produção, a elevação nas exportações brasileiras, principalmente, importação chinesa mais alta, o que disso tudo pode ser fato em relação aos números apresentados? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, obrigado. Esse relatório ele foi um tiro no pé, na verdade. A gente vê o padrão do USDA com muita força para aumentar a oferta, mas ele tem grandes dificuldades de cortar a oferta. É um relatório que ele não se preocupa em ser pressão baixista, mas olha só, por que eu estou dizendo isso? Quando você pega o primeiro relatório de cada ano, ele começa em maio. E aí você vê quando ele joga um número muito grande, os cortes vêm acontecendo de forma gradativa. Mas quando eles precisam aumentar a produção, aumenta de uma vez só. A gente viu acontecer no último relatório com o milho da China, por exemplo. Aumentaram mais de 12 milhões de produção chinesa. Desculpa. E aí, para cortar a produção brasileira, eles vêm bem devagarzinho. Tem um episódio que eu acho muita graça. Me dá licença para lembrar um episódio político. Quando o nosso ministro Paulo Guedes foi no Congresso, e aí um senador de oposição falou para ele assim: olha, o senhor é tigrão para poder mexer com os aposentados, mas o senhor é tchutchuca para mexer com os ricos, com os privilegiados. Isso virou uma briga no Congresso, acabou ali, a reunião foi suspensa. E o USDA ele tem esse mesmo padrão, ele é muito severo para cortar a oferta, aliás, ele é muito severo para poder subir a oferta e muito ameno para poder cortar. E esse relatório ele foi um tiro no pé, porque o USDA mostrou que ele está segurando a produção brasileira de forma proposital, porque a China ela mostrou dados de aumento de demanda, porque está com preço baixo, porque a China está tentando ali conter o seu consumo de carne e não está conseguindo, o consumo não, a produção de carne. A China ela fez um programa que pediu abertamente para que os produtores de carne reduzissem a produção. Ó, vocês estão com margem negativa, tem oferta demais de carne no mercado, para de produzir. E os produtores de carne não pararam. Então, ou seja, tem uma demanda guardada que ela vai vir para o mercado em algum momento, porque a produção de carne não teve diminuição e porque os preços baixos compensam. Então, o USDA ele se viu obrigado a aumentar o consumo chinês, mas ele não tinha de onde tirar. Então, ele manteve a produção brasileira. E uma coisa interessante, Fabiano, é que esse estoque do USDA ele não bate, ele não fecha. Mesmo com o Brasil produzindo 156 milhões de toneladas. Não dá para exportar 103 milhões de toneladas, que foi o que eles colocaram. Quando você pega o relatório de estoque inicial e estoque final do USDA, você vê lá mais de 30 milhões de toneladas, porque eles não consideram um ano agrícola, como a gente considera aqui no Brasil, de fevereiro a janeiro. Eles pegam ali até setembro. Mesmo assim, esse volume de produção de 156 milhões, com esse volume de exportação de 103, não fecha a conta. Então, o relatório do USDA mostrou para o mercado que tem uma demanda muito maior do que a oferta para o segundo semestre, sobretudo por causa da China. Se isso é verdade, se isso é mentira, o tempo é quem vai nos mostrar, porque a economia chinesa ela não está indo bem, a economia chinesa é um ponto grande de dúvida para o mercado segundo semestre, porque eles estão em deflação já faz muitos meses, mas o USDA entregou essa mensagem: olha, o Brasil, mesmo ele produzindo menos, a China ela vai precisar comprar de algum lugar. E a gente viu cancelamentos de trigo agora dos Estados Unidos, a China olhando para o Brasil. Então o relatório, de certa forma, ele foi extremamente positivo, sobretudo para o Brasil. Tanto que a gente já está vendo os prêmios saírem do negativo para irem para o campo positivo. Provavelmente, eu não quero ser mãe de Ná, não, mas provavelmente na semana que vem a gente já deve ter prêmio positivo para a soja no Brasil.
Por que que isso é uma surpresa? Porque dentro da sazonalidade, o normal é o prêmio virar positivo só depois que a colheita acaba. A gente já passou a marca de 50%, mas semana que vem a colheita ainda não deve finalizar. Então a gente imagina que os prêmios vão sentir esse efeito do relatório, de uma maior procura de soja brasileira. Provavelmente a gente vai ver Chicago voltando para casa de 12, mas tudo daí para frente vai ficar na conta do clima. Daqui a menos de um mês a gente tem início de plantio dos Estados Unidos, e aí o clima lá também não está indo muito bem. Para o milho, o clima no Brasil já se mostra um pouco adverso, então o clima ele vai virar o fator decisivo para a precificação até o final do ano. Mas esse relatório, que tinha a intenção de ser um relatório neutro, e aí por não cortar a produção brasileira, dava a entender que seria um relatório baixista, quando ele aumenta a exportação do Brasil, aumenta a importação da China, ele tem efeito contrário. Aí eu acho graça, porque o FDA sempre teve preferência de ser um relatório baixista do que altista. Quando você pega a dinâmica do mercado, na maioria das vezes que tem divulgação, o relatório ele causa muito mais pressão de baixa do que de alta, porque parece que tem uma intenção orquestrada do FDA de não deixar preço subir, por causa de não deixar pressionar a inflação, mas dessa vez não. O mercado entendeu que foi um relatório altista, vai digerindo isso ao longo do tempo, mas sobretudo olhando para a demanda chinesa. E de onde que a China vai tirar? Vai tirar do Brasil. Então não podemos cortar a produção brasileira. E aí essa conta, mesmo com 156 milhões de toneladas, não fecha. Com o passar do tempo, a gente vai ter que ver ou o FDA reduzir a exportação brasileira ou mexer no quadro de oferta e demanda da China, que ali não tem muito poder, porque a própria China divulga os seus dados. Então, o impacto disso que a gente acredita é alta para os prêmios agora, mais rápido do que a gente imaginava, e Chicago querendo de novo se chegar ali e se sustentar perto dos 12 dólares por bushel, Fabiano. Olha só, Ronaldo, pelo que você está dizendo, eu já ouvi aqui no programa algumas vezes, de que a seguinte frase, né? Papel aceita tudo. Nós devemos, então, de fato, ter até para o nosso produtor rural entender, nós devemos ter, de fato, realmente uma demanda chinesa maior por soja neste momento, que pode ser 105 milhões, como foi colocado pelo Departamento de Agricultura, ou algo em torno disso, e está se colocando em uma safra acima de 150 milhões de toneladas, para que não se enxergue talvez até um desequilíbrio em relação à oferta e demanda nessa safra 23-24. Dá para ter essa interpretação? Eu acho que com certeza dá, viu? O FDA ele mostrou nos últimos relatórios que é proposital, que não é uma conta de acordo com a realidade dos campos. A gente tem um cenário que é muito paralelo ao mercado financeiro. A soja do mercado agrícola, ela é o que mais movimenta ali junto com o mercado financeiro. Por exemplo, quando você fala nos Estados Unidos em mexer na taxa de juros, dentro das commodities, quem sente isso primeiro é a soja, porque tem um grande movimento de especulação, de fundos, de grandes bancos, de gente que não é do agronegócio e usa ali a soja como oportunidade de fazer dinheiro. Então, quando você tem esse elemento especulativo do mercado financeiro imperando, você acaba tendo uma correlação com outros fatores do mercado que acaba impactando no preço da inflação, no valor da inflação. E esse ano, os Estados Unidos, como todos os outros bancos ao redor do mundo, os outros bancos centrais, estão muito articulados em tentar conter a inflação. Então, você vê, há muito tempo a gente não para de falar de taxa de juros americana, já é um assunto chato, desgastado, mas até junho a gente vai ficar falando. Os Estados Unidos têm que baixar a taxa de juros porque a gente ainda está em ressaca de pandemia, são guerras que movimentam a energia, que movimentam os alimentos. Então, o FDA ele vem com uma carga muito responsável e muito impactante nesse trabalho de ajudar a controlar a inflação. O que é a inflação? A energia e alimento. Se a energia sobe, se o alimento sobe, a base principal, claro que você tem serviços que impactam também, mas, desculpa, o que impacta no dia a dia do consumidor comum, que bate em políticos, no mundo todo, é energia e alimento. Então o FDA, ele vem desde maio, colocando o Brasil ali, ou às vezes é o Brasil, às vezes é a Argentina, como repositor um do outro para não deixar os preços estourarem. E isso a gente vê de uma forma muito clara. Eu não acredito que o Brasil vai produzir abaixo de 140 milhões de toneladas, mas eu também não acredito que ele vai produzir acima de 150. Eu não acredito que o Brasil produziu abaixo de 155 milhões no ano passado, mas eu também não acredito que ele produziu acima de 162, que são os números que o FDA tem colocado.
Então não está de acordo com a realidade dos campos, os números do SDA. A gente também não está numa quebra exagerada, como muitos órgãos têm colocado, mas a gente tem esse ano um quadro de oferta e demanda que naturalmente se equilibraram. A gente teve uma oferta maior do Brasil no ano passado, a gente vai ter uma oferta maior da Argentina esse ano, mas tem do outro lado uma demanda que consegue absorver. Essa situação da China é muito séria, porque você tem o fator psicológico. O que é o fator ordinário, comum? A China deu um parecer, isso faz alguns meses atrás, não é tão recente não. A China deu um parecer oficial, produtores de carne, a margem de vocês está negativa, pare de produzir carne porque já tem carne demais no mercado. Aí, o que você pensa que é o efeito disso? Se vai reduzir a produção de carne no Brasil, vai reduzir o consumo de farelo, vai reduzir o consumo de milho. E acabou que isso não teve efeito, porque os produtores de carne, se entrevistava produtores de carne lá na China, eles falavam, não, como a China mandou parar de produzir, uma grande parte vai parar, eu não paro, e aí eu vou ter produto e vou ter preço. Todo mundo fez isso, e ninguém parou, ninguém reduziu a produção de carne. Então o consumo de farelo, o consumo de milho continuou alto. As perspectivas agora são de que cresçam ainda mais, porque o preço da soja foi muito lá embaixo, ficou muito barato para a China comprar, e aí então você tem uma demanda que reequilibra esse quadro de oferta. Era só, na verdade, deixar o mercado fluir de uma forma natural que ele se corrigia. O que o FDA fez nesses primeiros meses agora do ano foi tentar represar a demanda, colocando uma super oferta, e agora ele está com essa bomba na mão para resolver. Então, à medida que a gente for se aproximando do segundo semestre, vão se efetivando os números da China, a gente vai ver de fato se a China tem esse apetite. Nós aqui acreditamos que a China não vai reduzir consumo de farelo, consumo de milho também, porque a China ela tem uma tentativa de se colocar independente. A gente está vendo agora no mercado financeiro, a China determinou para que todas as estatais chinesas só utilizem softwares chineses, para tirar os Estados Unidos de lá de dentro. E ela vai fazer esse mesmo trabalho com as commodities. Com o milho, alguns anos atrás, ela era autossuficiente, não precisava comprar. Hoje ela é a maior compradora de milho do mundo. A China quer retomar essa autossuficiência, mas isso vai demorar. Até ela conseguir retomar essa autossuficiência, ela vai ter que recompor muito os seus estoques. Então a China vai vir para o mercado comprar milho, a China vai vir para o mercado comprar soja. A diferença de um com o outro é que a soja, a gente sabe que ela vai vir aqui no Brasil. Agora o milho, ela tem a Ucrânia, ela tem a Argentina para poder olhar. Um outro ponto nesse relatório do FDA, que é um ponto que a conta também não fecha, Fabiano, é o processamento no Brasil. A gente sabe que nós aumentamos o processamento de farelo, nós aumentamos o processamento para óleo, o consumo aqui interno e tanto as exportações. Claro, a Argentina vai voltar aí a vender farelo, mas o Brasil ele não vai reduzir de uma hora para outra. A gente ainda vai continuar. É gradativa essa redução e a retomada da Argentina. Então, esse ano a gente vai ter um aumento de consumo interno para a produção de farelo e também para consumo de óleo. Então, essa conta do SDA, ela é uma conta para o Brasil, que não fecha, eles vão ter dificuldade de resolver isso nos próximos meses, e o mercado entendeu isso. Espera aí, o SDA fez um erro muito grande aqui. Essa conta não bate, esse consumo não bate. Claro que não é nada catastrófico, que vai fazer com que os preços voltem para 180, R$ 200 a saca em alguns estados que nós vimos nos últimos anos, mas ele pelo menos segurar as baixas, isso é óbvio, a gente já passou pelos preços mínimos da soja no Brasil, mas deve recompor o preço para o segundo semestre, a ponto da gente ver, sim, altas acima de R$ 10 a saca, Fabiano. Olha só, Ronaldo, vou te fazer uma pergunta e, de certo modo, eu vou complicar um pouco a coisa, então já te deixo meio preparado. É claro que nós temos uma safra 23-24 com uma oferta maior do que aquelas que nós tivemos, principalmente da América do Sul, em safras, agora safras mais anteriores, as últimas 3 campanhas sul-americanas. Entretanto, temos uma demanda bastante sólida em relação à soja, e os números da China mostram esta situação, e a safra brasileira quebra mais do que os órgãos oficiais. De certo modo, o Departamento de Agricultura norte-americano criou ou quase cria uma crise, principalmente para esse produtor brasileiro? Eu acho que crise já está aí, na verdade, né? Pode ser que o FDA tenha sido corresponsável, mas eu não acho que ele foi sozinho o autor disso, não. Primeiro, a gente começou exagerando muito a quebra no Brasil, e isso sim eu coloco que tem uma parcela muito maior, talvez, do que o próprio FDA.
o SDA ele começava a reportar os números das trades aqui no Brasil. As próprias trades faziam seu levantamento de campo, iam apontando lá fora, e o SDA pegava, às vezes, esses números nem aqui no Brasil, com as sedes lá nos Estados Unidos mesmo. Quando aqui o mercado interno brasileiro foi colocando uma quebra muito exagerada e o mercado internacional foi vendo isso como uma tentativa de manipulação, aí a gente também criou um exagero na cotação. Aconteceu isso com a Argentina no milho nos últimos anos. A Argentina quebrou 50% da sua produção no ano passado, mas muitos números falavam que ela ia quebrar 70%, 80%. Os preços, na hora que corrigem, eles corrigem com exagero. E na hora que eles reagem, reagem com exagero. Então, a tentativa de jogar a produção do Brasil abaixo de 140 milhões de toneladas, abaixo de 130 milhões de toneladas, fez o mercado desacreditar nesses números, encarar isso como uma tentativa de manipulação do mercado brasileiro, e aí os preços foram lá para baixo. Em seguida a isso daí, a gente viu o SDA também jogando números exagerados. Então, nem de um lado nem por outro. Ninguém tem que tentar manipular o mercado. Nem o produtor falar que está quebrando demais e nem o SDA falar que tem oferta demais. Os dois lados acabam criando crise. Então, a gente tem, de fato, uma crise, mas que tem responsabilidade dos dois setores. Um outro ponto que a gente tem como uma perspectiva futura, mas que acabou impactando também, é o custo da produção. A gente tem queda nos preços dos fertilizantes e adubos, e você pode comprovar isso através da nossa balança comercial. Quando você vê o que está sendo importado de adubo e fertilizante de 2023 e agora no início de 2024, a gente tem mais volume entrando no mercado, mas com preços menores. Então a gente teve um pico da inflação, isso que eu estou falando que inflação é alimento e energia. A gente teve um pico de preços de fertilizantes 2022, e aí saindo de 22, 23 já começou a ficar um pouco mais baixo, e essa perspectiva de queda no preço no custo da produção, ela também colabora para a queda no preço das culturas. Então isso leva a gente a ter um fator preocupante para o ano que vem. O produtor ele tem que aproveitar preço baixo de dólar para poder ir travando e aproveitar preço para poder ir comprando os insumos e preço alto de dólar para poder ir travando a venda. Eu, particularmente, eu agora estaria pensando em vender esses momentos que a gente tem de alta nos preços de Chicago, de dólar, de prêmio, eu estaria olhando para vender soja futura 2025 e esperaria um pouco mais para travar os fertilizantes adubos. Claro que a melhor indicação, eu estou falando isso de uma forma muito especulativa, isso é especulação, a melhor lógica é quando você tem a relação de troca saudável. Cada produtor sabe qual que é a sua relação de troca saudável, bateu a relação justa, vai lá e trava. Mas eu acho que valeria ainda especular. Vendeu a soja e esperar para travar adubo e fertilizante. Mas todos esses fatores, um custo mais barato, esse exagero da quebra brasileira, esse exagero de oferta do SDA foram criando crises. Quem pode esperar acaba pegando um pouco de correção, mas quem não pôde esperar, teve que vender na boca da colheitadeira. E para te devolver, Fabiano, a gente falou isso muitas vezes aqui. O produtor que precisa vender na boca da colheitadeira não espera muito, porque o mercado vai jogar o preço mais para baixo. Agora, aquele que pode esperar, a gente acredita que vai pegar correção agora. Daqui para frente, o preço já tende a melhorar.